Eleição joga Espanha em incerteza política, extrema-direita desabou. O pessoal falou que estava com medo do risco deles ganharem essa eleição, mas não rolou. O vencedor foi esse cara aqui, ó, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Ah, não, esse aqui é o primeiro premier falando na entrevista coletiva. O Partido Popular de Direita terminou em primeiro lugar nas eleições gerais deste domingo na Espanha. E seu líder, Alberto Feijó, reivindica que seja autorizado a assumir o governo. Ô, Jorge Trota, obrigado, querida. Estamos aí já com 18 pilas aí de contribuições. Faltam 32 para a gente fechar a nossa metinha. A meta aqui é mais humilde, mas a gente agradece muito. Reivindica que seja autorizado ao assumir o governo, mas o pleito foi encerrado sem uma definição clara e nenhum dos blocos políticos será capaz de formar uma maioria automática, o que impede o vencedor de simplesmente tomar posse. Os socialistas do PSOE, do presidente do governo Pedro Sánchez, resistem à reivindicação de Feijó e tentarão negociar um pacto com aliados. Se quiserem governar, porém, terão que fazer concessões fundamentais com grupos separatistas de regiões como a Catalunha. Os cenários agora apontam para uma negociação intrincada e uma incerteza do que pode se arrastar por dias. Mas não se descarta a realização de um novo pleito se os acordos fracassarem. A crise é de tal dimensão que alguns comentaristas ironizavam a situação. Maioria relativa para a direita, caos absoluto para a Espanha. A extrema-direita desaba e perde 19 assentos. A eleição ainda marcou uma queda importante na extrema-direita, que esperava chegar ao poder pela primeira vez desde o fim da ditadura de Francisco Franco. O resultado foi considerado como um alívio para líderes europeus preocupados com o avanço desse movimento pelo continente. Entre 2019 e 2023, o Vox perdeu 19 assentos no parlamento, somando apenas 33 lugares. A votação havia sido convocada depois que o governo socialista de Pedro Sánchez registrou uma dura derrota nas eleições regionais há 2 meses. Naquele momento, a extrema-direita já havia multiplicado seu apoio e votos e fechou acordos com o PP. Nas regiões onde passou a fazer parte do governo, ela aboliu departamentos que lidam com o meio ambiente e certos aspectos dos direitos humanos. Mas a onda extremista não se confirmou na eleição nacional e a decisão da direita tradicional de fechar acordos com o Vox custou caro. Eles perderam cadeiras, né? Em regiões como a Catalunha, o resultado foi um claro não à entrada da extrema-direita no governo central. Na opinião pública, passou a ser visto como incoerente por parte do PP buscar voto do centro e, ao mesmo tempo, fechar acordos com os herdeiros do franquismo. Eles se reivindicam herdeiros do ditador Francisco Franco, tá, gente? Lá na Espanha. É um medo terrível, junto com a Itália, que eu falei aqui em lives recentes, junto com a França, com a Marine Le Pen. É muito importante essas questões geopolíticas e internacionais, gente, para a gente entender os movimentos, inclusive como eles vão influenciar as eleições aqui no Brasil. A Yolanda Díaz, vice-presidente do governo e líder da aliança de esquerda, foi a primeira a fazer alusão aos riscos da extrema-direita. Neste país, tinha muita gente preocupada, mas vamos dormir mais tranquilos, a democracia venceu. Em seu tradicional estilo, o líder de extrema-direita Santiago Abascal alertou Sánchez que poderá governar agora com a ajuda de comunistas, terroristas e golpistas. Ele ainda acusou as pesquisas de opinião de estarem manipuladas, levando o seu grupo a desmobilizar por supostos resultados positivos que poderiam ter nas urnas. Mesmo assim, 3 milhões de espanhóis votaram no Vox. Não é pouco voto, não. Pedro Sánchez, em seu primeiro discurso após o anúncio dos resultados, rebateu a extrema-direita e afirmou que a Espanha mostrou ao mundo que é uma democracia forte. Somamos mais votos do que há 4 anos. Enquanto isso, militantes e apoiadores socialistas gritavam diante da sede do PSOE o lema "No passarán", numa referência aos republicanos contra os fascistas durante a Guerra Civil. O bloco de retrocesso fracassou, comemorou Sánchez. Resultados: para formar o governo, uma coalizão precisa de 176 assentos no parlamento espanhol, algo que não obteve nem o partido no governo, o socialista PSOE, e nem a direita tradicional do PP. É isso aí, gente. E aí, com 99,3% dos votos apurados, resultados são: Partido Popular teve 136 assentos no parlamento, 33% dos votos. Partido Socialista, 122 assentos, 31,7% dos votos. Vox, 33 assentos, 12,39% dos votos.
O SUMAR, a União dos Partidos de Esquerda, 31 assentos, 12,31% dos votos. Na prática, nenhuma coalizão ampla de direita, nem todos os partidos de esquerda conseguiram votos suficientes para formar uma maioria absoluta. Pelos resultados, os blocos se dividem da seguinte forma: direita, 171 assentos, a esquerda tem maioria com 172 assentos, mas é pau a pau. Um partido catalão ainda se somou aos 7 lugares no parlamento. Considerando apenas a aliança entre os 4 principais movimentos políticos, o resultado seria PP e Vox, 169 assentos, PSOE e Sumar, que é de esquerda, aí eles têm minoria, 153 assentos. Feijó inicia a negociação para formar o governo e faz apelo aos socialistas. O Partido Popular esperava vencer o pleito por uma margem mais ampla, o que não ocorreu. Mesmo assim, pode ter aumentado seu papel no parlamento com 47 assentos desde 2019 e pela estagnação dos socialistas, o líder da direita insiste que ele teria a legitimidade para governar e que jamais um partido que chegou em segundo lugar na eleição saiu como novo governo. Não por acaso, em seu discurso nesta noite de domingo, ele insistiu que o PP venceu as eleições e que seria uma anomalia que o partido que saiu em primeiro lugar nas urnas não governe. O argumento é contestado por constitucionalistas espanhóis que apontam que não se trata de um sistema presidencialista. Peço que o Partido Socialista não bloqueie um governo na Espanha, apelou o líder de direita. Nossa obrigação é que não se abra um período de incerteza na Espanha. Meu dever é liderar o diálogo para tentar governar o país de acordo com o resultado eleitoral. Vamos começar a negociar, disse ele. Mas, para formar um governo, Feijó terá um trabalho considerado como improvável. Ele dependeria necessariamente da extrema-direita, além de outros aliados. De fato, o Vox, movimento ultranacionalista, racista e anti-LGBTQIAP+, esperava se apresentar como uma peça fundamental para que a direita pudesse formar um governo. Mas a queda, em comparação aos resultados das eleições de 2019, surpreendeu seus dirigentes. Há 4 anos, o grupo obteve mais de 50 assentos no parlamento, mas não fez parte da formação do governo. Agora, o cenário político era outro e a Espanha, na avaliação dos observadores, poderia ver a volta da extrema-direita no poder pela primeira vez desde o final da ditadura de Franco, nos anos 70. O grupo é ainda um dos principais aliados do bolsonarismo na Europa, com constante contato com Eduardo Bolsonaro. Se o Vox fizesse parte do governo, seria o 5º país europeu com a extrema-direita no poder, 3 deles estariam na coalizão de maioria. Esquerda terá que negociar, mas a esquerda contesta qualquer cenário nesse sentido diante dos resultados e tentará, nos próximos dias, negociar apoio com os outros partidos independentes para permitir uma coalizão mais ampla seja estabelecida. Nesse caso, Pedro Sánchez poderia continuar governando. Sua situação não será simples. Partidos catalães, que podem ser aliados num novo governo socialista, alertaram que não abrirão mão das suas políticas de reivindicações e princípios. Se houver um acordo, porém, a Espanha poderá ter que convocar novas eleições. Cara, que bagunça. Ataques cibernéticos por grupo pró-russo, segundo o Jamil. A eleição ainda foi marcada por ataques cibernéticos contra sites e mesmo páginas oficiais do Ministério do Interior, a Junta Eleitoral e outras instituições. No comunicado, o grupo pró-russo No Name Hacking Group, organização clandestina próxima ao Kremlin, alegou que os ataques ocorriam como resposta ao apoio da Espanha ao governo do Volodymyr Zelensky na Espanha. Autoridades espanholas chegaram a apontar que o ataque poderia ser maior desde o início da guerra da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Um caos nos serviços de transporte também ampliou as acusações mútuas entre os partidos, com a direita alegando que haveria uma conspiração do governo para evitar que eleitores pudessem chegar às urnas. É isso, queridos. Informação aí da coluna do Jamil Chad. E a notícia do dia, né? Junto